Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Vamos começar mais uma série de lives aqui e nós vamos falar hoje de um tema muito discutido. Não tem época que eu não receba essa pergunta, não tem época que eu fique sem receber. Toda vez que eu dou aula de kanji, que eu dou aula de qualquer coisa relacionada a japonês, não precisa ser nem necessariamente kanji. Toda vez que eu dou alguma aula relacionada à língua japonesa, a gente vai falar do kanji de qualquer forma. E aí sempre vem essa mesma pergunta, que é como fazer para saber, como é que vocês vão saber qual a leitura se vai usar no kanji? Como? Porque vocês sabem, né, que os kanjis têm muitas leituras e aí vem sempre essa questão. Como é que você sabe qual a leitura você vai usar para o kanji? É isso que nós vamos falar hoje. Eu vou avisar aqui para o pessoal que nós estamos começando. Como é que vocês vão saber qual é a leitura do kanji? Normalmente, quando a gente faz estudo de kanji, estudo de língua japonesa, a gente começa sempre vendo a ordem de traço do kanji. A primeira coisa, a gente aprende a ordem de traço e depois a gente passa e vê as leituras. Quando a gente vai ver as leituras, a gente se dá conta de que são múltiplos, né? E sendo múltiplas leituras, qual é a leitura que você tem que usar? E isso é uma coisa que trava muito as pessoas, trava demais as pessoas nos estudos, porque as pessoas se sentem intimidadas. Eu acredito que esse é um problema geral, porque não são poucos kanjis que têm muitas leituras e são poucos kanjis que têm poucas leituras. São poucos os kanjis que vão ter tipo uma leitura só, duas leituras que vá, né? A maioria dos kanjis tem mais do que isso. Tem as leituras que são consideradas as leituras básicas do kanji, que tem a maioria das palavras, né, vão ter essas leituras básicas, mas também tem aquelas leituras que são especiais. Tem aquelas leituras que são especiais e que não vão ser usadas em qualquer palavra, né? Então, é importante que a gente tenha um ponto de vista específico sobre os kanjis para conseguir entender como é que você vai saber. Porque são 2000 e tantos kanjis que a gente tem que saber, né? Tem muito kanji que você precisa saber. E cada kanji vai ter uma grande quantidade de leituras. Vai ter, vamos dizer que os kanjis têm em média umas 4 leituras. 4, 5 leituras, né? Diferentes. Tudo bem, tem aqueles que tem 2, tem aqueles que tem 1, mas boa parte dos kanjis tem mais, então vamos botar uma média de 5 leituras por kanji, 4 leituras por kanji. E isso deixa todo mundo assim muito bolado com como é que você vai prosseguir, o que você vai fazer. Então, eu quero começar essa discussão aqui perguntando para vocês como é que vocês fazem. Eu quero que vocês escrevam nos comentários. Escrevam aí nos comentários como vocês sabem. Se vocês estão olhando uma palavra, como é que vocês fazem para saber qual é a leitura correta do kanji lá. E aí, enquanto vocês estão escrevendo, enquanto vocês estão me respondendo, eu vou falar um pouco a respeito dessa questão de leitura. Quando a gente
aprende os kanjis, a gente aprende que eles vieram da China. Os kanjis vieram da China e os kanjis têm leitura chinesa e leitura japonesa. Como assim leitura chinesa e leitura japonesa? A questão é que quando os kanjis vieram da China, eles não vieram sozinhos andando, não. Os japoneses que faziam contato com os chineses para fazer venda de produtos, para trocar ideias filosóficas, que seja, né? Quando eles faziam essa troca, eles usavam os kanjis para representar as coisas em chinês mesmo, eles usavam, e eles iam aprendendo como é que se lia aqueles kanjis e tentavam ler, né, como eles conseguiam. Tentavam lá fazer da forma que eles achavam que seria mais interessante fazer. Então, com isso, eles quando resolveram adotar, não foi assim uma coisa que foi imediata. Por exemplo, a partir de hoje vamos usar os kanjis chineses e nós vamos usar os kanjis com o jeito que os chineses falam e o jeito que a gente fala. Não foi assim definido, decretado. Foi uma coisa que foi acontecendo organicamente. Então, o que acontece? As pessoas começavam a usar os kanjis e estavam acostumadas a usar os kanjis falando como lia em chinês, porque estavam com esse intercâmbio cultural com os chineses. Então, eles estavam lendo como os chineses liam, mas ao mesmo tempo eles atribuíam as palavras japonesas ali. Então, por exemplo, o kanji de montanha, ele tem a leitura chinesa san e a leitura japonesa yama. Porque yama é montanha em japonês. Então, quando você vai usar os kanjis e você vai usar com a leitura chinesa é san, com a leitura japonesa é yama. Porque os japoneses chamam montanha de yama e os chineses chamam montanha de san. E não é nem san do jeito que a gente fala, a pronúncia é um pouco diferente, claro, mas é baseada na pronúncia chinesa, né? Por assim dizer. Então, a aplicação da leitura chinesa e da leitura japonesa nas palavras começou a ser meio arbitrária. Em algumas palavras eles usavam a leitura chinesa, em outras palavras eles usavam a leitura japonesa. Porque eles pegavam palavras, às vezes as palavras elas eram até chinesas e eles pegavam a palavra inteira chinesa e usavam dentro do vocabulário japonês. Às vezes a palavra era japonesa, já nasceu no Japão essa palavra, mas eles pegavam kanjis que tinham a ver com aquilo e tinham um som parecido com aquilo e começaram a usar para escrever aquela palavra, porque os japoneses não tinham assim um alfabeto, escrita oficial que existia antes deles terem um contato com os chineses e fazer esse troca-troca cultural e adotar as letras chinesas. E daí evoluiu e aí começou a aparecer hiragana e katakana e o resto é história. Mas a questão é que ficou mesmo misturado essa situação dos kanjis chineses com som chinês e com som japonês. E às vezes é mais de um som chinês, é mais de um som japonês. Por que é mais de um som japonês? Porque eles simplesmente pegaram, por exemplo, a palavra vulcão, ela é kazan em japonês, kazan. Ka é fogo e o zan é montanha. Ka é o kanji de fogo e o zan é montanha. Então é tipo a montanha de fogo ou fogo da montanha. É um vulcão. Muito legal, né? Mas o caso é que eles pegaram a palavra montanha
e eles pensaram assim, bom, a gente vai usar esse kanji, que é montanha em chinês, pra gente colocar na palavra montanha, pra gente falar montanha. E aí, quando a gente fala montanha, é Yama. Então você vai usar aquele kanji de montanha e você vai usar para escrever Yama. Então quando você escreve a frase, por exemplo, aquela montanha é bonita, né? Aquela montanha é bonita. Você escreve Anoyama ga kirei desu. Você escreve com kanji de montanha. Aí você quer dizer que o vulcão é assustador. Sei lá, o vulcão é assustador. Kazan ga kowai. Você vai escrever Kazan, você vai escrever com kanji de montanha. Porque eles pensaram assim, bom, a gente vai escrever vulcão, vamos escrever com kanji de fogo e de montanha. E aí vai ficar com o som chinês mais ou menos, aí vai ficar Kazan. E o Zan seria a leitura do kanji de montanha. Então aí a gente tem montanha, e a gente tem vulcão, e aí a gente vai ter Kazan. E aí a gente vai ter então leitura Yama, leitura Zan, para essas duas. Aí quando a gente fala as montanhas com seus nomes, por exemplo, montanha é Yama, mas a gente vai falar, por exemplo, Monte Fuji. Monte Fuji, normalmente não se fala Fujiyama, normalmente. Eu já vi sendo falado. Eu já vi. Juro pra vocês que eu já vi Fujiyama. Mas, normalmente se fala Fujisan. Normalmente quando a gente fala o nome da montanha, é o nome da montanha, San. É até engraçado porque parece que você está usando San para o nome da montanha, tipo Yamada-san, Fuji-san. Parece até que é isso, mas não é, né? E isso bota mais uma leitura no kanji e por aí vai. A ideia é que os kanjis, eles são representantes de ideias, de pontos de vista. Eles vão estar representando esse ponto de vista e eles vão trazer o significado, como é que é a palavra? Resumido. É como se você pudesse, em uma letra, resumir um significado para facilitar a leitura. Então, quando você olha para o kanji de montanha, que é uma letra só, né? Montanha e Yama. Quando você olha para esse kanji, você rapidamente, com uma letra, você sabe que é montanha. Então, qualquer palavra, pensa bem, qualquer palavra que tem alguma relação com montanha, qualquer palavra vai se usar o kanji de Yama. Não estou dizendo que tudo que tem a ver com a montanha você escreve com kanji de Yama, não necessariamente. Mas eles pensaram assim, como isso aqui é alguma coisa da montanha, sei lá, pé da montanha, topo da montanha, qualquer coisa assim, vamos usar o kanji de Yama, vamos usar nessa palavra aqui? Vamos usar nessa palavra aqui também? Vamos usar nessa palavra aqui também? Aí o que acontece com isso? Acontece que os kanjis foram acumulando leituras. Foi acumulando. E no final das contas, tem um monte de kanji que tem uma porrada de leitura. Esse é o motivo pelo qual tem muita leitura para os kanjis, tá? Esse é o motivo. Agora, como saber qual você vai usar? Qual leitura você vai usar? Antes de falar, eu quero ler os comentários que vocês deixaram. Aqui falaram: desconsiderar a leitura da palavra, ir vendo no dicionário. Aqui falaram para você focar na palavra, né? Não na leitura em si. Escreveram também: eu costumo ver todos os significados e ver o que melhor se encaixa. Eu acho que você quer dizer todas as leituras, né? E ver a que encaixa melhor na palavra. Tentar escrever as palavras para decorar os kanjis. Então, todos esses pontos de vista que vocês colocaram aqui são muito bons. Vocês estão no caminho certo. Na real, o ideal é que vocês nem fiquem pensando muito em leitura de kanji. Olha que ótimo. Olha que ótimo.
vocês não precisam decorar leitura de kanji, necessariamente. Vocês não precisam ficar pensando, esse kanji tem 7 leituras, blá, 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 blá. Vocês não precisam pensar nisso. O que vocês têm que fazer, o que vocês precisam fazer é, quando vocês aprendem uma palavra, vocês têm que ver com qual kanji ela se escreve. Não sei se vocês conseguem entender que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Você está indo pelo caminho inverso. Em vez de você pegar o kanji e ver quais leituras ele tem e depois ver quais palavras se usa qual leitura, faz o contrário. Pega a palavra e você vê quais kanjis você usa na palavra. Por exemplo, como eu falei, kazan. Kazan, que é vulcão. Aí você aprende que vulcão se diz kazan. Como é que se diz vulcão? Kazan, certo? Aprendeu que vulcão se diz kazan? O que você vai fazer? Você simplesmente vai ver com quais kanjis se escreve kazan. Se escreve com o kanji de fogo e se escreve com o kanji de montanha. Beleza, fogo e montanha. Kazan. Depois, se por acaso você se deparar com um kanji, uma palavra escrita em kanji, por exemplo, tem a palavra sanrin, que é floresta da montanha, floresta acompanhada de montanha, eu não sei se fala floresta montanhosa, é estranho falar floresta montanhosa, mas é a área da montanha que tem floresta, né? Você se depara com isso e você não conhece a palavra, você pode chutar a leitura. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não tem problema, é normal, é absolutamente normal vocês se depararem com uma palavra e não saber como ler se vocês não conhecem a palavra. Quanto mais palavras com kanji vocês lerem na vida de vocês, melhor vocês vão poder chutar. Mas, gente, vai ser isso que vai ser no máximo, vai ser um chute. Vocês vão chutar que a leitura do kanji é essa. Eu acho que esse kanji, essa palavra que tem esses 2 kanjis se lê assim. Mas você só tem como ter certeza, você só vai ter como ter certeza se você for verificar no dicionário como é que se lê, né? Só assim você vai ter certeza. Mas o que eu quero que vocês entendam, o mais importante de tudo, depois eu vou dar um truque para vocês, que eu sei que vocês adoram um truque, mas primeiro eu quero que vocês entendam esse ponto de vista que é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Que tá tudo bem vocês verem uma palavra que vocês nunca viram na vida e vocês não saberem a leitura. Não tem nada de errado com isso. É claro que vocês não vão ter como ter certeza. Como é que vocês vão ter certeza? Como? Não tem como ter certeza se você nunca viu aquela palavra antes, porque os japoneses simplesmente pegam os kanjis e eles dão a louca com os kanjis. Eles pegam o kanji, esse kanji é maneiro. Eu acho que eu vou colocar ele nessa palavra aqui que não tem nada a ver com o significado dele. Às vezes eles fazem isso. Então, não tem por que vocês ficarem se martirizando, se cobrando que vocês não sabem a leitura do kanji naquela palavra. Vocês só vão saber a leitura correta de um kanji numa palavra quando vocês conhecem a palavra. Então, quando vocês se depararem com uma palavra que vocês não conhecem, tem kanji que vocês conhecem ali, mas vocês não sabem a leitura, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa excelente. Por quê? Agora vocês vão procurar aquela palavra e vocês vão finalmente conhecer. Essa palavra aqui significa tal coisa, agora eu entendo essa palavra, eu não entendia antes, eu não sabia como se lia,
o kanji, agora eu sei. Agora eu sei como se lê e agora eu sei o significado. É assim que vocês têm que encarar. Vocês não têm que achar ruim, não têm que achar que vocês são burros, vocês não têm que achar que vocês não conseguem lembrar das coisas. Não deixem isso virar uma frustração para vocês. Não deixe isso virar frustração, porque é uma frustração que não tem razão de ser. É uma frustração que não tem motivo para vocês terem e não tem nem como vocês evitarem assim de vocês não saberem a leitura do kanji, porque vocês não conhecem aquela palavra. Então, essa é a mentalidade que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês entendam que é normal. É absolutamente normal vocês não saberem a leitura de um kanji quando vocês encaram a palavra pela primeira vez, tá? Mesmo que vocês tenham estudado o kanji antes, mesmo que vocês tenham ficado um tempão lendo as leituras, essa leitura, mesmo que vocês tenham feito isso, é normal vocês não terem certeza. Vocês podem chutar, como eu falei, né? Vocês podem chutar muito bem até. Vocês podem mandar assim, eu acho, como esse kanji só tem 2 leituras, ou é uma ou é outra, eu acho que é aquela leitura. E vocês podem acertar, vocês podem errar, tá? Agora eu vou falar um truque que às vezes ajuda, tá? Nem sempre, mas eu diria que mais da metade dos casos vai ajudar vocês. Mais da metade dos casos vai ajudar vocês a saber qual é a leitura do kanji. Quando a gente tem um jukugo, o que era jukugo? A gente falou de jukugo nas lives da semana passada. Jukugo são palavras que são compostas por 2 kanjis, tá? É uma palavra que tem 2 kanjis. Aí tem jukugos maiores, tem o yoji jukugo, que tem 4 kanjis e por aí vai. É uma palavra que não tem hiragana, basicamente. Basicamente é uma palavra que não tem hiragana, é só kanji, tá? Então, quando a gente pega uma palavra que é assim, só com kanji, geralmente, veja bem, eu falei geralmente e não falei sempre, tá? Muito cuidado aí. Geralmente, a leitura vai ser a leitura chinesa, tá? Isso ajuda quando você sabe diferenciar, a leitura tal é a leitura chinesa, a leitura tal é a leitura japonesa. Se você sabe essa diferença, ajuda quando você vê uma palavra que você nunca viu na vida. Você pode chutar com mais propriedade, mas continua sendo um chute, tá? Por quê? Porque às vezes o kanji tem mais de uma leitura chinesa. E aí, como é que você vai fazer, né? Ele tem mais de uma leitura chinesa, aí não tem jeito, você tem que conhecer a palavra. Quando a gente tem palavras que tem kanji e hiragana, por exemplo, alguns adjetivos, nem todos, tem adjetivo que é só kanji, mas alguns adjetivos, por exemplo, a gente tem isogashi, atsui, tá? Atsui agora mesmo, quente. A gente tem isogashi, atsui, adjetivos assim que é kanji e hiragana, né? Quando a gente tem essas palavras, verbos também, verbos que não são verbos de grupo 3, porque não são feitos de substantivo, né? Tipo, tabemasu, nemasu, ukimasu, esses kanjis, eles têm a leitura japonesa, tá? Mas mesmo assim, tem kanji que tem mais de uma leitura japonesa. Logo, qual a conclusão que eu chego? Mesmo tendo esse truque, o ideal mesmo é você não ficar focando em leitura de kanji. Não fica focando no fato do kanji ter 10 leituras diferentes, 5 leituras diferentes.
Você precisa mesmo aprender palavras com aquelas leituras. Isso é o essencial. Logo, quando você estuda kanji, você vai aprender a ordem de traço do kanji, você vai ver as leituras do kanji, porque é importante você saber quais são as leituras básicas. Mas você saber quais são as leituras básicas é em caráter informativo. É informativo. É para você checar. Para isso que tem dicionário. Para isso que tem dicionário de kanji. Cadê meu dicionário de kanji? Ele tá aqui, peraí. Ai, é pesado. É para isso que tem dicionário de kanji. Dicionário de kanji é para você checar kanji. Porque existe muito kanji, né? E aqui, quando você olha um kanji, assim que você abre, você vê um kanji. Por exemplo, tem um kanji aqui, e aqui logo embaixo dele tem as leituras dele. Tem as leituras, aí tem a leitura chinesa e a leitura japonesa. A leitura chinesa, para você saber qual é qual, a leitura chinesa ela é escrita em katakana, quando se coloca assim, leituras dos kanjis, né? Leitura dos kanjis. Quando se tem isso, você vai colocar as leituras chinesas em katakana, né? É assim que funciona. Aí você vai saber qual é qual. Mas o ideal é você ver quais são essas leituras, mas a título de referência, para você saber, então essa palavra tem muitas leituras, quer dizer, esse kanji tem muitas leituras, esse kanji tem uma leitura só, oba, tem alguns que tem uma leitura só. Mas mesmo que o kanji tenha uma leitura só oficialmente, pode acontecer, vai acontecer, de você encontrar esse kanji sendo usado, para escrever uma palavra que não necessariamente tem a ver com aquela leitura, sabe? Não necessariamente tem a ver com aquela leitura. Então, o ideal é aprender palavras. Aprende palavras. Quando você vai estudar kanji por si só, vou estudar kanji. Você vai aprender a ordem de traço, aprender as leituras, ver as leituras, tá? E depois você vai aprender palavras que você pode usar esse kanji. Se você não chegar no ponto de aprender as palavras que você vai usar esse kanji, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade de conseguir usar esses kanjis tanto para ler como para escrever. Porque você não vai ter parâmetro, não tem como. Não dá para sobreviver colocando tudo na cabeça, né? É muita letra, é muita coisa. Muita coisa. Perguntaram quanto custa isso aqui. Eu comprei esse dicionário há muito tempo. Quem comprou para mim foi o meu pai, aliás, quando eu entrei na faculdade, meu pai me deu esse dicionário de presente. E esse dicionário, ele em ienes, tem o preço aqui. Em ienes, ele foi 3.000 ienes. 3.000 ienes. Eu não comprei ele no Japão, eu comprei ele em São Paulo. Então, ele deve ter sido... Eu acho que ele foi uns R$200 na época, mas isso faz muito tempo, gente. Faz muito tempo que eu tenho esse dicionário. Então, hoje ele deve estar mais caro, né? Talvez, eu não acharia estranho se você gastasse mais de R$300 nesse dicionário. Porque os livros que são cerca de 2.000 ienes já são uns R$200. Já chega a ser uns R$200, então eu não acharia estranho se esse dicionário sair uns 300, 350 aqui no Brasil, né? No preço japonês ele tá 3.000 ienes. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês.
Não foquem desesperadamente. Eu peço que vocês não fiquem focando tanto na leitura e foquem nas palavras, ok, pessoal? Eu espero vocês na live de amanhã, que amanhã também tem live, nesse mesmo horário, às 7 horas da noite. Um abraço, pessoal. Eu vejo vocês então amanhã. Tchau, tchau. Otsukare.